Olá, amados irmãos e amigos do canal Rosário Sagrado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Que a paz de Cristo e o amor de Maria estejam sempre com vocês. Hoje, vamos refletir sobre um tema de extrema importância para nós, católicos, o respeito e a obediência ao Papa, o Vigário de Cristo na Terra. Vivemos tempos desafiadores, marcados pela polarização e ataques públicos, especialmente nas redes sociais. Muitos fiéis, infelizmente, têm se distanciado dos ensinamentos da Igreja, perdendo o respeito pela figura do Papa Francisco. Mas o que a Igreja realmente ensina sobre a obediência ao Papa? E qual é o peso espiritual e moral de insultar o Vigário de Cristo? Em primeiro lugar, é fundamental lembrarmos que a Igreja Católica, desde os tempos dos apóstolos, ensina que o Papa é o sucessor de São Pedro. Jesus, ao escolher Pedro, o fez com uma missão clara: ser o fundamento visível de sua Igreja. Em Mateus 16,18, lemos: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a autoridade do Papa não é algo meramente simbólico, mas uma realidade estabelecida pelo próprio Cristo. O Papa, como sucessor de Pedro, tem a responsabilidade de guiar o rebanho de Cristo com sabedoria e discernimento. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II afirma que o Papa é o princípio visível e fundamento da unidade de fé e de comunhão na Igreja. Isso significa que, ao obedecer ao Papa, não estamos simplesmente seguindo ordens humanas, mas honrando a liderança espiritual que Deus estabeleceu para a sua Igreja. O Código de Direito Canônico, no número 752, também reforça que, mesmo quando o Papa não fala de forma infalível, ele deve ser respeitado com religioso obséquio de espírito e de vontade. Ou seja, a obediência ao Papa não é uma questão opcional, mas uma exigência de fé. Quando insultamos ou desrespeitamos o Papa, não estamos ofendendo apenas um homem, mas a própria autoridade de Cristo que confiou a ele essa missão. Muitos, especialmente nas redes sociais, tratam o Papa como se ele fosse apenas um líder político, sujeito às mesmas críticas e ofensas que vemos no mundo secular. Mas devemos nos lembrar que o Papa é muito mais do que isso. Ele é o pastor espiritual de bilhões de almas, aquele a quem Cristo confiou a chave do reino dos céus. Infelizmente, vivemos em uma época em que o desrespeito e a falta de caridade se espalham com facilidade. Muitos católicos têm se deixado levar por essa cultura de divisão, esquecendo-se de que a unidade da Igreja depende da nossa comunhão com o Papa Francisco, assim como seus predecessores tem enfrentado críticas e desafios em sua missão pastoral. No entanto, como São Paulo nos lembra em Efésios 4,29, não saia da vossa boca nenhuma palavra má, mas unicamente a que for boa para edificação. Nossas palavras devem ser sempre de oração e respeito, pedindo a Deus que guie o Papa em seu ministério. A Igreja ensina que a obediência ao Papa é fundamental para preservar a unidade da fé e da doutrina. O Catecismo da Igreja Católica, no número 882, declara que o Papa, como sucessor de Pedro, tem poder supremo, pleno, imediato e universal sobre toda a Igreja. Isso significa que, ao respeitarmos o Papa, estamos, na verdade, respeitando a autoridade que Cristo confiou a ele. Quando criticamos ou desrespeitamos o Papa, estamos enfraquecendo a própria unidade da Igreja, que é o corpo de Cristo. Devemos lembrar que o Papa é um ser humano, sujeito a falhas como qualquer um de nós. No entanto, a Igreja nos ensina que ele conta com a assistência especial do Espírito Santo para guiar o povo de Deus, especialmente em questões de fé e moral. Mesmo quando o Papa não está falando de forma infalível, somos chamados a ouvir suas orientações com humildade e discernimento. Ao longo da história, grandes santos nos ensinaram a importância de mantermos o respeito e a obediência ao Papa, mesmo em tempos de crise. Santa Catarina de Sena, uma mística e doutora da Igreja, viveu em um período de grandes divisões e escândalos, mas nunca deixou de exortar os fiéis a rezarem pelo Papa e pela unidade da Igreja. Ela nos ensinou que,
mesmo quando discordamos. O amor e a obediência à Igreja devem estar sempre em primeiro lugar. A obediência ao Papa não significa concordar com todas as suas decisões administrativas ou opiniões pessoais. Como seres humanos, podemos ter nossas dúvidas e questionamentos. No entanto, a maneira como expressamos essas dúvidas deve ser sempre marcada pela caridade e pelo respeito. O Código de Direito Canônico afirma que os fiéis têm o direito de manifestar suas opiniões em questões que envolvem a vida da Igreja, mas essas manifestações devem ser feitas de maneira que respeite a dignidade de todos os envolvidos, especialmente a do Santo Padre. O Papa é o líder visível da Igreja na Terra, mas a verdadeira cabeça da Igreja é Cristo, e foi o próprio Cristo quem confiou a Pedro e aos seus sucessores a missão de pastorear o seu rebanho. Portanto, ao desrespeitar o Papa, estamos, de certa forma, desrespeitando a própria autoridade de Cristo. A solução para as discordâncias não está nos ataques ou divisões, mas na oração e no diálogo. Que possamos, como nos exorta a Igreja, dobrar nossos joelhos em oração pelo Papa e por toda a Igreja. Jesus, em sua oração sacerdotal, pediu ao Pai que todos os seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. Essa unidade, que Cristo deseja para a sua Igreja, só será possível se mantivermos o respeito e a obediência ao Papa. Que nossas palavras sejam sempre de edificação, nossas orações sustentem o Papa em sua missão, e nosso respeito fortaleça a unidade da Igreja. Lembremos ainda das palavras de São Francisco de Sales, o doutor da caridade: a língua do cristão deve ser sempre suave, não amargurada, cheia de paciência, não de irritação. Que possamos seguir esse exemplo, buscando sempre construir a comunhão e a unidade na Igreja, e jamais permitindo que nossas palavras se tornem instrumentos de divisão. Portanto, irmãos, que nossa fé seja vivida de forma autêntica, respeitando e obedecendo ao Papa, confiantes de que o Espírito Santo continua a guiar a Igreja, mesmo em meio às tempestades deste mundo. Que sejamos sempre conscientes de que a obediência ao Papa é, em última instância, uma obediência à vontade de Deus. Sigamos firmes na fé, rezando pela Igreja e por seu líder visível, o Papa Francisco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Rosário Sagrado, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo. Não se esqueça de nos seguir, compartilhar este vídeo e, mais importante, unir-se a nós em oração pelo Papa e pela Igreja. Que Deus abençoe a todos vocês e que Maria, nossa Mãe, interceda por nós. Amém.